Olá, meus irmãos e amigos, que a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus esteja com você e também com a sua família. Eu vou fazer uma leitura em Atos dos Apóstolos, capítulo 17, do versículo 32 ao versículo 34. Está escrito assim: E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam e outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles. Todavia, chegando alguns varões, a ele creram, entre os quais estava Dionísio, o Areopagita, e uma mulher por nome Dâmaris, e com eles outros. Louvado seja o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Querido irmão, querida irmã, há alguns tempos eu venho compartilhando aqui algumas meditações na palavra do Senhor nosso Deus. E nesta oportunidade eu quero falar com os irmãos a respeito dos 3 grupos de pessoas que existem dentre a humanidade. No meio de toda a humanidade, entre todas as pessoas que existem na Terra, existem pelo menos estes 3 grupos de pessoas. Muito bem, o apóstolo São Paulo, ele está pregando a palavra do Senhor Deus na cidade de Atenas, na Grécia Antiga. E quando ele está naquela cidade, ele é direcionado a um local chamado Areópago, um local onde os filósofos, pensadores da cidade se reuniam diariamente para ficarem ali debatendo, trazendo informações, conhecimento. E Paulo, ele foi até aquele local e ali ele pregou a respeito do Deus desconhecido. Isso mesmo, o Deus desconhecido. Em meio a tantos deuses que existem no mundo, em meio a tanta idolatria que existe no mundo, existe um Deus, que é o Deus desconhecido. E este Deus desconhecido nada mais, nada menos é do que o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas aí você pode me dizer, mas irmão Rodrigo, todo mundo fala de Jesus. Todo mundo ocidental comenta a respeito de Jesus. Sim, isto é verdade. Mas falar de uma pessoa não significa conhecer aquela pessoa. Por exemplo, eu pergunto para você, você conhece o presidente dos Estados Unidos? Você já se relacionou com ele? Você já conversou com ele? Você já fez negócios com ele? Você já teve comunhão com ele? Não, provavelmente não. Mas você conhece, você já ouviu falar a respeito do nome dele. Então, ouvir falar a respeito de alguém, conhecer alguém de forma superficial, não significa ter comunhão com esta pessoa, ter relacionamento com esta pessoa. E Paulo então está pregando a respeito do Deus desconhecido, Jesus Cristo. Infelizmente, até os nossos dias, Jesus Cristo continua sendo alguém desconhecido. Alguém que é lembrado, comentado nos períodos festivos, em época de Natal, em época de Páscoa, fala-se de Jesus, mas se conhece pouco a Jesus. Até porque quando alguém conhece a Jesus, é impossível esta pessoa permanecer do mesmo jeito que era antes, porque Jesus é a verdade. E a palavra dele diz que quando nós conhecemos a verdade nos liberta. Então, se a maioria da população mundial está no pecado, é porque ainda não conhece verdadeiramente a Jesus. Paulo ele faz a sua pregação e em um determinado momento da sua pregação, ele fala a respeito da ressurreição dos mortos. Sim, a ressurreição dos mortos, uma doutrina bíblica, uma doutrina cristã, você sabia? Todos aqueles que morreram um dia hão de ressuscitar, seja para a vida eterna com Deus,
seja para a condenação eterna sem Deus. Quando ele fala da ressurreição dos mortos, os seus ouvintes interrompem a sua pregação. E ali, naquele momento, o grupo de ouvintes vai se dividir em 3. O primeiro grupo, que está descrito em Atos capítulo 17, versículo 32, é o grupo daqueles que vão escarnecer, aqueles que vão zombar, aqueles que vão maldizer, aqueles que vão reclamar, aqueles que vão escarnecer. E eu digo a você, ainda nos nossos tempos existe este grupo. Ainda nos nossos dias existe este grupo. O grupo de pessoas que escarnece da palavra de Deus, que zomba da palavra de Deus, que reprova a palavra de Deus, que rejeita a palavra de Deus. E de todo o meu coração eu desejo que você não faça parte deste grupo. Um segundo grupo vai se formar também, que é aquele grupo que está sempre postergando decisões para um dia seguinte. Está escrito que um grupo disse para Paulo: acerca disso te ouviremos outra vez. Ou seja, aquilo que eles já tinham escutado, a mensagem pregada, não foi suficiente. E eles não creram, não deram vazão, não deram espaço para a mensagem entrar nos seus corações e gerar fé. E agora, como se fossem os senhores do futuro, como se fossem deuses que controlam o amanhã, eles dizem: nós vamos te ouvir a respeito disso em uma outra oportunidade, em um outro dia, em um outro momento. Veja, querido amigo e irmão, que ainda nos nossos dias existe esse grupo de pessoas que está sempre postergando para o amanhã as suas decisões a respeito de Cristo e a respeito da salvação das suas almas. Mas nós louvamos a Deus, e eu estou encerrando agora, dizendo que existiu um terceiro grupo, que é o grupo daqueles que creram na palavra pregada pelo apóstolo São Paulo. E entre estes, a Bíblia diz que estava o certo Dionísio, um areopagita, alguém que trabalhava ali no Areópago, em Atenas, uma mulher por nome Dâmaris e outras pessoas do povo. Veja, querido amigo e irmão, que sempre vai haver pessoas para crer na palavra de Deus. A palavra de Deus é poder, ela não volta vazia. Ela sempre vai encontrar corações abertos para que ela entre e faça morada, para que ela entre e faça uma transformação na vida daquele que aceita a palavra de Deus. 3 grupos de pessoas: os que escarnecem, os que postergam a decisão e os que acreditam na palavra, que crê na palavra. Em quais destes grupos você está? Eu desejo de todo o meu coração que você creia na palavra de Deus, pois somente a palavra de Deus pode transformar a sua vida e a vida da sua família. Que Deus abençoe você em o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus.